Oi, Carla, tudo bem? Seja bem-vinda. Esperar o pessoal chegar aí pra gente começar. Oi, tia Ema! Ê, que legal tu aqui na minha live. Fica aí comigo, vai aprender um monte de coisa legal. Show! Esperar o pessoal chegar, a gente começa a conversar. Oi, Renata, bem-vinda. Aguardando o pessoal chegar, tá todo mundo meio devagar hoje, preguicinha. Ó, abriu o sol, então vamos lá, vamos se acordar, povo. Oi. Oi, Luizele. Bem-vinda. Esperar um pouquinho, a gente já começa. Obrigada pelos coraçõezinhos, agradeço. Isso chama mais pessoas para a live, direciona para um público maior. Obrigada. Deu uma pausinha aqui na internet. Vamos lá, internet, vamos colaborar. Ao vivo é isso. Então, gente, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês dessas bases do emagrecimento é a questão do sono. Como é que tá o sono de vocês? Me contem aí, comentem aí. Como vocês têm dormido? Vocês têm uma qualidade de sono? A maioria das pessoas, quando eu faço essa pergunta nas minhas consultas, as pessoas dizem sim, eu durmo muito bem. Ótimo, e como é que é teu sono? Ah, eu durmo tal hora. Ah, eu só me acordo para ir ao banheiro. Ok, já para por aí, porque vocês já estragaram o sono de vocês, eu vou explicar por quê. Como assim, Sheila? Tu quer que eu fique, né, ali com a bexiga cheia, estourando durante a noite? Não, gente, não é isso. Mas vocês vão entender por que que o sono bom é um sono contínuo. Aquele sono que eu não tenho interrupções. Porque se eu vou interromper o meu sono, eu quebro a minha produção de hormônios e hormônios muito importantes para todo o meu organismo, certo? Então assim, ó, quando o sono ele está desregulado, quando a gente ou dorme pouco, ou acorda muitas vezes, ou uma vez que seja, a gente acorda durante a noite, não é um sono contínuo, ou é um sono leve, que qualquer coisinha faz a gente despertar, esse sono irregular, ele desregula todo o organismo. Olha a importância disso, né? Então, todo o organismo, ele tem base, por isso que a gente dorme, né, 2/3 do nosso dia. Durante 2/3 do dia, nós estamos dormindo, né? Por isso que é importante, o sono é algo restaurador, tá? Então, o que a gente precisa entender do sono? Durante o sono, a gente produz melatonina, é o hormônio do sono como a gente conhece. Esse hormônio, ao longo do dia, ele será convertido em serotonina. A serotonina é o hormônio do bem-estar, da alegria, da felicidade. É o hormônio que muitas vezes está reduzido em pessoas com depressão. Então, para mim é o hormônio do prazer. Eu gosto de intitular assim. A serotonina é o hormônio do prazer. Então,
a gente não dorme direito, a gente não vai produzir serotonina, né? Não produz melatonina e a melatonina vai se converter em serotonina ao longo do dia. Bom, o que acontece? Sem esses dois hormônios, melatonina e serotonina, vai acontecer o seguinte. Daisy, querida, obrigada por estar chegando aí, fica aí comigo. A Daisy vai entender bastante coisa, a Daisy é psico, né? Estou falando aqui de alguns hormônios, né? Falando de felicidade aqui também, Daisy. Bom, a gente tem, então, sem essa produção de hormônios, a gente tem queima de gordura prejudicada, então a gente vai reduzir a nossa queima de gordura, nós vamos ter um cansaço maior e também uma ansiedade maior. Vocês com certeza já se depararam com algumas situações do tipo assim, eu me acordo bem, eu tô disposta, né, dormi razoável, mais ou menos, tive algumas coisas lá durante a noite que me acordei, enfim, tá, mais ou menos, dormi razoável. Mas aí ao longo do dia, vocês vão começando a cansar e muitas vezes vocês nem têm um desgaste mental ou físico tão grande assim. E aí chega nesse horário aqui das 5, 6 horas, bate aquele desespero por comer o que vem na frente. Principalmente coisas adocicadas ou carboidratos. Isso tem total relação com a baixa da serotonina. E se a minha serotonina está baixa, é porque eu não produzi ela durante a noite, ou seja, eu não dormi direito. Então, olha a importância disso, né, gente? E aí, o que acontece? Se eu tenho uma produção, a produção de melatonina, ela vai acontecer, como eu disse antes, num sono profundo. O que é sono profundo? Sono profundo não é dormir e daqui meia hora eu estou em sono profundo. Demora muito para isso acontecer. Às vezes leva 2 horas para vocês entrarem em sono profundo. Isso várias pesquisas já observaram, que algumas pessoas têm mais facilidade em entrar nesse sono profundo, outras nem tanto, têm maior dificuldade. Então eu produzo melatonina em sono profundo. Aí o que acontece? Eu acabei de dizer para vocês, digamos que vocês durmam meia-noite. Aí vocês vão levar umas 2 horas para entrar em sono profundo. Nessas 2 horas, eu começo a produzir então melatonina lá pelas 2 horas da manhã. Isso é só um exemplo, tá? Isso não é regra, mas mais ou menos é dessa forma que acontece. Às 2 horas eu começo a produção. A produção de melatonina, ela é ascendente. Ela não acontece assim, ó, entrei em sono profundo, blum, explodiu de tanta melatonina no meu corpo. Não, é uma produção, uma curva ascendente, é uma produção ascendente de melatonina. Então eu começo a produzir. Comecei de leve uma produção de melatonina. Meu Deus, eu preciso ir no banheiro. Socorro, né? A urina tá explodindo, a bexiga tá explodindo, eu preciso urinar. Aí eu me acordo, me levanto, vou ao banheiro. Ah, Sheila, mas eu voltei a dormir. Sim, mas vocês não voltaram para o sono profundo. Vocês vão precisar de mais um bom tempo e talvez 2 horas para entrar em sono profundo de novo. Entenderam a importância disso? E para aquelas pessoas que têm insônia, como faz? Então a produção de melatonina está totalmente prejudicada. Entenderam? Então eu preciso disso, de sono profundo, para produzir melatonina. E também, após essas 2 horas, como eu disse, a gente consegue uma produção de hormônio do crescimento, que é um hormônio que auxilia muito a gente na queima de gordura. Olha a importância disso. Então a gente precisa estar sempre em sono profundo, ou chegar nesse nível, né? Qual é o ideal do sono, então? No mínimo 6 horas por noite, tá? Antes a gente falava em 8, mas eu entendo assim, se a pessoa dormir 6 horas contínuas de sono, legal, né? Mas, e claro, quando a gente é criança, a gente é menor, a gente é mais jovem, a gente dorme mais. A tendência, conforme os anos forem passando, a gente começa a dormir menos e tá tudo certo. Essa é uma organização do nosso corpo, tá? Então, mínimo 6 horas. E o ideal é que a gente durma, preste atenção, tenho certeza que muita gente aqui não faz isso. Durma até às 11 horas da noite. Eu mesma, às vezes, não consigo dormir. Eu tento, mas nem sempre eu consigo dormir antes das 11. Só quando eu tô muito cansada. Mas, às vezes, tem coisa por fazer e eu acabo me estendendo. Mas o ideal é que a gente durma até às 11, 23 horas, tá? Que a gente se deite para dormir, que ali inicia o nosso sono. Por quê? Isso tem uma explicação em relação ao ciclo circadiano do sono. O ciclo circadiano está relacionado ao nosso relógio biológico, né? Ele está relacionado com a desintoxicação dos nossos órgãos. Durante a noite, os nossos órgãos desintoxicam. E às vezes aquela pessoa que acorda muito durante a noite, até tem uma teoria de que ela pode ter o fígado intoxicado por acordar à noite. Importante também, né? Então, gente, entendam que é importante dormir cedo, tá? Outra questão
é a luz azul. Vocês já ouviram falar desse termo, a luz azul? O que é a luz azul? Chamou na garganta que outro dia deu tosse aqui durante a live, hoje eu não quero passar por isso. Hoje eu não gravei programa antes, vou gravar depois. Então, o que é a luz azul? A luz azul, né, a nomenclatura que se deu para a luz de computador, de celular e de televisão. Ela é uma luz extremamente estimulante. Então, assim, o que acontece? As pessoas tendem a usar o celular, o computador ou assistirem televisão quando vão dormir. O que acontece? Eu tenho certeza que vocês vão dizer assim, não, só um pouquinho, tá dizendo que a luz azul atrapalha meu sono? Não atrapalha nada. Eu tô, às vezes, olhando o celular e o celular cai no meu rosto. Já aconteceu isso com vocês, comigo já aconteceu, deve ter acontecido com vocês também. Ou então, assim, tava assistindo um filme e quando me dei por conta, perdi metade do filme e já tinha dormido, né? Ou então, com o computador é um pouco mais complicado, porque a gente não vai deixar no colo, vai cair, vai quebrar, né? Mas enfim, gente, o que acontece? Eu já vou ler aqui o comentário. O que acontece com a luz? Ela não te desperta ali naquele momento das 11, meia-noite. Ela vai te despertar lá no meio da madrugada. Aí tu, pá, dá aquele clarão, abre os olhos e ela tende a estimular, né? Faz com que a gente acorde durante a noite. Por isso é importante, a indicação é que a gente use a luz azul 1 hora antes de dormir. Se vocês vão dormir às 11, a partir das 10 vocês não usem nada mais que contenha a luz azul. E aí a dica para vocês qual é? Leitura com luz fraca. A luz tem que ser fraca, não pode ser forte. E falando em luz, vocês não produzem melatonina se estiverem dormindo com a luz acesa, por mais fraca que ela seja. Então o que a gente pode fazer? Né? Vai pro quarto, tá lendo, deixa uma luz fraquinha do lado, faz uma leitura, a leitura gera um soninho, gera um relaxamento gostoso, né? Tá com sono, desliga a luz e dorme. E aí uma dica que eu dou muito importante, filhos, bebês, ai, mas ele vai chorar, ele não sabe o que é escuro ainda. Se vocês ensinarem os filhos de vocês a dormir no escuro desde muito pequenos, eles não vão precisar dormir no claro. Isso vai ser de grande valia para a saúde dessa criança, para a produção de hormônios. Então já saibam, né? Ensinem os filhos a dormir no escuro desde pequenininhos, tá? Que aí eles se acostumam, certo? Bom, outro ponto importante desses 6 que eu coloquei... deixa eu só responder aqui, só um pouquinho. Parei que eu não tô conseguindo... Pra mim tá falhando aqui. Ué, o que houve? Gente, não tá aparecendo os comentários aqui de vocês. Peraí. Não tô conseguindo visualizar aqui. Tá estranho. Eu só consigo ler uma frase que diz assim, e se a pessoa até consegue dormir mais cedo, mas acorda 1 ou 2 horas da manhã e não consegue dormir mais, né? Esse é um problema. Tá quebrando o ciclo de hormônio também, tá? Tá travando aqui pra mim os comentários. Se vocês estão comentando, tá travando, tá? Agora eu tô vendo quem tá entrando, mas não tô vendo os comentários de vocês. Bom, outro ponto, então, como eu disse, outra base para o emagrecimento eficiente é a mastigação. Como anda a mastigação de vocês? Vocês se dão o trabalho de sentar, mastigar, saborear o alimento? Ou vocês comem atropelados porque tem tempo, o intervalo do almoço é muito curto, eu tenho que dar comida para a família inteira, ou se eu tô no trabalho eu tenho 15 minutos para almoçar? Como é que é isso para vocês? Então é muito importante que a gente entenda uma frase que eu gosto muito, que diz assim, o magro saboreia, o gordo devora. Pode parecer uma frase assim meio, né, forte, mas é isso mesmo, né? O magro, a pessoa magra, ela tende a saborear mais o alimento, a mastigar mais vezes, a aproveitar mais aquele alimento. A pessoa que tem problemas com peso, obeso, aquele que tem um sobrepeso, ele tende a comer mais rápido, para se saciar mais rápido, embora ele não tenha se dado conta que a saciedade tem um tempo para acontecer. Então aquela história dos 20 minutos, ela é fato, ela existe, mas eu tenho uma concepção para mim. Não cuidem o relógio não é importante, o importante é vocês aprender a triturar o alimento na boca. Por quê, gente? É na boca que começa o processo de digestão. Na boca a gente produz enzimas, tá? E essas enzimas já ajudam na quebra dos alimentos. Então eu preciso começar mastigando, fazendo o meu serviço de digestão ali mesmo. Eu tenho que me ajudar. Eu não posso deixar tudo pro meu estômago, ele não consegue. Aí eu não como direito, esses alimentos eles passam íntegros, né, pelo meu esôfago, vão cair no meu estômago em pedaços maiores. Eu tenho que usar de artimanhas, né, fazer o meu estômago, meu pâncreas
se esforçar mais meu fígado para gerar mais enzimas e também outra coisa importante, mais suco gástrico para digerir aquela comida. Se eu tenho mais suco gástrico que é ácido, eu posso desenvolver uma gastrite, eu posso ter uma azia, eu posso ter um refluxo e eu torno o meu metabolismo mais lento. Agora vocês entendem a importância disso? Então eu vou ter um metabolismo muito mais lento quando eu não mastigo direito, certo? Então, assim, o correto são 35 vezes cada garfada. Vocês vão dizer assim, tá ficando louca? Oi, aqui, tu acha que eu tenho tempo pra isso? 35 vezes cada garfada, Sheila, tá doida? Sim, gente, esse é o que a gente diz, mas é claro, de repente vocês vão comer um pão, né, uma coisa mais rápida, não vai dar 10 garfadas e já engoliu. Mas a ideia que eu trago pra vocês é que vocês aumentem, né, essa mastigação pela boca. Tentem comer até triturar os alimentos. Para vocês terem uma ideia, uma carne vermelha, uma carne de gado, ela necessita em torno de 50 vezes para ser mastigada, né? 50 vezes por garfada. É muita coisa, não é? E vocês com certeza talvez não façam nem 20. E aí com tudo isso a gente está prejudicando o funcionamento do nosso organismo, do nosso processo digestivo e com isso eu sim posso prejudicar o meu emagrecimento, ok? E comendo bem, eu vou ter maior saciedade e com isso eu diminuo o consumo de alimentos. Experimentem essa técnica, é muito bom. Vocês começam a mastigar e aí vocês pensam assim, juro por Deus, chega a dar preguiça. Ai meu Deus, tô cansada de mastigar. Deus, já tô saciada. É incrível como sacia. Então comecem a adotar esse hábito de mastigar mais vezes, certo? Terceiro ponto, então, hoje eu tô sem o meu relógio aqui do lado, deixa eu só dar uma olhadinha no relógio, tá. O terceiro ponto é o funcionamento intestinal, o que é muito importante também. Então assim, ó, o nosso intestino ele é hoje considerado o nosso segundo cérebro. Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas entendam que sim, ele é considerado o segundo cérebro pela importância que ele tem. O intestino ele está associado à absorção de nutrientes, da maioria deles. Então se eu não tenho intestino funcionando bem, eu não estou absorvendo direito os nutrientes. Então eu estou gerando um processo de baixa de imunidade, talvez um processo inflamatório, e tudo isso vai gerando um corpo mais adoecido, com dificuldade de baixar peso, entenderam? Então pensem na importância, cuidem desse intestino com todo amor e carinho, como se fosse um filho. É o filho de vocês, né? O corpo de vocês. Então tratem ele com muito amor. E aí assim, ó, o correto mesmo é que as pessoas evacuem 3 vezes ao dia. É que tá ficando louca, né? Mulher não faz isso. É difícil. Mulher tem um organismo diferenciado. Pode ser que sim, homem tem mais facilidade. Mas por que o homem tem mais facilidade? Né? Talvez pelo organismo deles, enfim. Ou porque nós criamos empecilhos. Ah, eu não vou em qualquer banheiro, né? Eu não gosto de me expor, eu não vou em qualquer casa, não vou em qualquer lugar. E aí, gente, quando a vontade vem, vocês não estão em casa e vocês deixam ela passar, a tendência é ela só voltar depois de 12 horas. Então, por 12 horas, vocês já estão segurando o que não era para estar mais ali. Vocês entenderam? E com o tempo, o cérebro tá lá mandando mensagem, vai pro banheiro, e tu não tá escutando, porque tu não tá em casa. E aí só piora, até o ponto que ele manda mensagem e tu não consegue mais decifrar. E aí tu entra num processo de constipação intestinal. Super importante isso, né? Então a constipação ela vai gerar um desconforto, vai gerar um inchaço e compromete o emagrecimento, obviamente, porque tá tudo parado ali. Às vezes vocês vão se pesar e o peso também é de resíduo que já era para ter saído do organismo, né? Outra questão importante que as pessoas me dizem muito, assim, a dieta, né? Ah, eu comecei uma dieta, não sei o que aconteceu, meu intestino tá menos frequente e tal. Gente, quando vocês começam um processo de reeducação alimentar, a tendência é vocês comerem menos, concordam? Né? E aí vocês têm um volume menor. Acontece que, dependendo do princípio alimentar que vocês estão seguindo, existem algumas dietas, né? Não gosto desse termo, mas enfim, estou usando popular aqui como vocês conhecem. Existem algumas dietas ou princípios alimentares que sim, que eles têm um teor maior de proteína, menor de fibra, vai prejudicar o intestino, sim. Então a ideia é o quê? Que vocês, né, tenham um consumo maior, então, de fibra, um consumo de lactobacilo ajuda muito e água. Não tem como tirar a água dessa rotina diária aí, porque senão o intestino não funciona, tá? E o importante assim, ó, lactobacilos e fibras, tá? A combinação deles, que pode ser através de um iogurte com lactobacilo, através de cápsulas, através do kefir, através do kombucha, tem muitas alternativas, tá? Vão facilitar o funcionamento do intestino e o importante, vão saciar mais.
porque vão encher o organismo de vocês, vocês vão ficar saciados. E também, fundamental para esse período que a gente está passando, aumenta a imunidade de vocês. Por isso que é importante a gente dar esse carinho para o nosso intestino, ok? Bom, outro ponto é hidratação. Acabei de falar do intestino, não tem como fazer o intestino funcionar se vocês não tomam água. Então, gente, o que a gente sabe é que uma pessoa consegue sobreviver 40 dias sem comer. Gente, pelo amor de Deus, eu não tô dizendo pra vocês fazer isso, tá? Que vocês não vão emagrecer desse jeito. Vocês vão definhar, perder músculo e vocês vão ficar cadavéricas e não vão ficar, né, com saúde e nem com o aspecto que vocês gostariam. Eu só estou trazendo um dado pra vocês, que um corpo humano, ele sobrevive até 40 dias sem comida, mas somente 3 dias sem água. Então eu digo pra vocês, o que é mais importante? Comer ou beber? Né? Então a hidratação do nosso corpo é fundamental. Claro que a comida também é, não estou dizendo isso. Mas o nosso organismo ele é mais dependente de água. Até porque nós somos 70% água. Se somos 70% água e eu não estou me hidratando direito, meu Deus, eu acho que não preciso explicar para vocês a importância de tomar água, né? Então todo o meu organismo vai funcionar de forma errada. Com isso, eu tenho dificuldade para emagrecer. Então, quanto menos água eu bebo, isso é muito importante, porque as pessoas dizem assim, ah, Sheila, eu já tenho um problema de edema, eu tô sempre inchada, com a barriga inchada, se eu for tomar água, eu vou ficar mais inchada ainda. Leve engano, minha gente. Se vocês tomarem pouca água, o organismo ele precisa de água, então ele guarda. Tomou pouquinho, guarda. Guarda aqui pra mim, né, porque eu vou precisar daqui a pouco, então guarda essa água que ela acabou de tomar. É pouquinho, mas guarda porque eu vou precisar. Esse é o pensamento do teu organismo. Agora, se tu toma em abundância, ele, não, essa guria toma muita água e bota tudo fora. Pode jogar pra fora, pode urinar bastante, não tem problema nenhum. Porque o que eu preciso eu tô usando, eu sei que ela tá colocando de novo. Ela tá repondo. Entenderam? Então não adianta vocês pensar que tomar muita água vai inchar. É o contrário, tá? E um ponto importante, sem água, celulite, mulherada. Então vão caprichar aí no consumo de água, né? A hidratação é muito importante. A ideia é o quê? Quando a gente fala de 35 ml, quando a gente fala de 2 litros de água por dia, a gente está falando de uma forma genérica, mas vocês podem adotar 35 ml de água por quilo de peso. Faça o cálculo, quantos quilos vocês pesam? Calculem cada quilo por 35. Essa é a quantidade de água que vocês deveriam tomar. E vocês vão se surpreender, dependendo do peso que a pessoa tem. Por exemplo, se a pessoa tem 100 quilos, ela precisa de 3,5 litros de água. Claro, se é uma pessoa grande, tá no seu peso, tá tudo certo. Agora, eu sempre me questiono assim, então eu tenho que tomar mais água. Será que eu não tenho que emagrecer, então? Né? Eu tenho que tomar 3,5 litros de água? Sim, para aquela proporção, se tu quer manter aquele peso, sim. Mas será que não tá na hora de eu pensar em emagrecer também? Até para não precisar tomar tanto, né? Brincadeiras à parte, né, gente? Bom, a dica é que vocês comecem devagar. O que acontece? As pessoas hoje chegam lá no consultório da nutricionista e eu digo assim, ó, olha, importante, hidratação é necessária. Então tá, vou começar a tomar 2 litros. Quantos litros tu toma hoje? Meio? Não vão conseguir, eu já vou avisar. Vocês vão passar mal, vocês vão ter dificuldade, tá? Vocês vão ter dificuldade, enjoo, talvez aquilo vai pesar, vai nausear, vai incomodar. Então o que eu digo pra vocês? Comecem aos poucos. Eu sempre falo isso, quem é minha paciente sabe. Quantos litros de água tu toma hoje? Tomo meio. Então, a partir da semana que vem, tu vai tomar 600 ml. Na outra semana, tu vai tomar 700. E assim a gente faz um processo gradativo. Se a gente conseguir manter um processo gradativo, a gente consegue estabilizar, assim, um consumo melhor de água, tá? E muito importante, o ponto da sede da água, eles ficam assim, ó, um do lado do outro. Sede, água, fome e água, desculpa, o ponto da fome e da água ficam um coladinho no outro. O que acontece? Às vezes, eu penso que eu estou com fome, mas eu estou com sede. Então a gente se engana muito com essa informação que o cérebro nos passa. A dica, deu fome, toma água. Não passou, então come. Básico assim. O quinto ponto, então, a quinta base, né, para o emagrecimento eficiente é o exercício físico. Então, a gente teve uma live aí faz, acho que uns 15 dias, né, que a gente conversou com o Eduardo Vargas, personal, e ele trouxe aqui um material bem bacana aqui para vocês, falando a respeito da importância da atividade física, mas só para reforçar a questão da base, né, dessas 6 bases que eu trago. Então, gente, o exercício físico representa 30 a 40% do sucesso do emagrecimento. Já aconteceu, assim, de pessoas emagrecerem sem atividade física? Já. Mas aí, assim, a gente precisa entender o que a gente está buscando. A gente está buscando só um número na balança ou a gente está buscando uma estética melhor,
uma qualidade de vida melhor? O que vocês estão buscando quando vocês querem emagrecimento? Se vocês estão buscando só por, né, eu preciso ver números menores na balança, né, para entrar numa roupa tal, vou dizer para vocês que isso não é motivo forte o suficiente para vocês não ter resultado. Então comece a repensar mudanças na vida de vocês, qualidade de vida. Quando vocês associarem qualidade de vida ao processo de emagrecimento, as coisas fluem. Então eu não vou emagrecer só para entrar naquela calça. Eu vou emagrecer porque eu quero ser uma pessoa saudável, eu quero poder viver muitos anos. Pensem nisso, na qualidade de vida que vocês estão gerando e a qualidade de vida que vocês também estão gerando para a família de vocês, né? Principalmente nós mulheres, nós somos, né, uma base dentro da nossa casa, né? Mulher, esposa, então a gente acaba influenciando muito. E eu digo assim, quando vem um paciente homem, eu digo pra ele assim, o homem ele vai muito baseado naquilo que a família ingere, né? A mulher, ela vem, ela descobre hábitos e ela consegue transformar a família inteira, porque muitas vezes é ela que cozinha. Então, olha que interessante isso, né? Então, é uma dica aí pra vocês, né? Pensar o quanto eu posso me beneficiar e beneficiar a minha família no momento que eu penso em qualidade de vida. Então, gente, dependendo do quanto vocês querem baixar, sinto muito dizer pra vocês, exercício tem que ser diário, né? Diário ou pelo menos 5 vezes por semana. Quer baixar peso? Então vamos lá, tem que fazer esforço, né? Nada vem de graça. Outra questão, o tempo vai depender da modalidade. Sheila, quantos minutos eu vou fazer? Não sou personal trainer, estou só dando uma dica aqui pra vocês, né? Como eu disse, o Duda já fez a parte dele aqui na live, e quem é personal aí sabe, e vocês também têm os personagens de vocês, os educadores físicos, as academias, vocês podem se formar com eles. Mas o tempo depende de modalidade. Antigamente se falava que as pessoas teriam que fazer 1 hora de exercício todo santo dia para ter emagrecimento. Hoje já se desenvolveu outros tipos de atividades físicas muito potentes, como por exemplo crossfit, HIIT, né, que são exercícios de alta intensidade que trazem um emagrecimento bem eficiente e que vocês precisam de muito pouco tempo para ter resultado. Às vezes com uma aula ali de 10 minutos, 15 minutos, você já tem um benefício enorme. Só que tenham cuidado, né? Cuidado com as articulações de vocês, porque o HIIT, né, o CrossFit, são exercícios que exigem muito das nossas articulações, principalmente as articulações de perna. É muito pulo, é corda, é muito dinâmico, mas se vocês estão muito acima do peso, é um risco, né, de vocês romperem algum ligamento ali e acabar não podendo fazer mais nada. Então, assim, pensem muito bem o exercício que vocês vão escolher. Consultar o médico, isso é óbvio, para saber como é que tá a saúde de vocês, se a pressão arterial está dentro de uma normalidade, né? Fazer de repente uma avaliação cardiológica, isso tudo é necessário para que vocês optem depois por uma atividade física. E óbvio que a orientação do educador físico é fundamental. Vou fazer por conta, vou fazer na minha cabeça. Se não tiver orientação no profissional, tudo fica mais complicado. E o ideal, para vocês entenderem, qual é o ideal do exercício, né? Eu entendo o seguinte: se vocês querem pensar em qualidade de vida e nós mulheres a gente não consegue desmistificar a questão da estética, né? Afastar a questão da estética, pensem que a gente precisa combinar exercício aeróbico e exercício localizado. Sheila, odeio musculação. Musculação é uma coisa que precisa praticar, ou uma funcional, né? Para pegar gosto, como todo e qualquer exercício. Mas assim, o que acontece? Quando eu faço essa combinação do exercício aeróbico com o exercício localizado, eu estou facilitando a queima de gordura e preservando a minha massa muscular ou então ganhando massa muscular. Com isso, eu previno uma flacidez em função do meu processo de emagrecimento e também aumento o meu metabolismo, porque quanto mais proteína, mais musculatura eu tiver, tá? Maior é o meu gasto de energia. Aqui vocês vão entender por que homens gastam mais calorias do que mulheres, mesmo em repouso. Porque eles têm muito mais massa muscular do que nós. Então a gente precisa, mulherada, a gente precisa criar massa muscular. Senão a gente não tem uma facilidade também de emagrecer. Então pensem nisso. Mas eu não gosto. Começa, assim como eu falei da água, começa devagar, mas vai evoluindo. Também não fica naquela inérciazinha ali do, né, 1 ou 2 vezes por semana, vai evoluindo, vai aumentando gradativamente. Tá? E o último ponto, como não falar disso, né, que é meu instrumento de trabalho, como eu digo, alimentação, né, gente, a qualidade alimentar. Hoje, mais específico, eu trouxe a questão da qualidade alimentar. Não vou me deter muito nisso, porque eu tô sempre falando de alimentação. Quem me segue aqui no Instagram é só curtir os meus posts, dar uma olhada em todos eles. A alimentação é o que não falta aqui. Mas o que a gente precisa deixar bem registrado dentro desse assunto que eu tenho trazido hoje para vocês, que é 6 bases para o emagrecimento eficiente. Eu preciso pensar na qualidade da minha alimentação. O que acontece? Comer pouco não basta.
Como assim, Sheila? Eu tô comendo bem pouquinho. Às vezes não basta. Às vezes vocês comem pouco do que é errado. Vocês acham que vocês vão ter nutriente, vocês vão ter verduras, vitaminas, minerais, né? Suficiente para fazer o organismo funcionar direito? Eu já me deparei com várias pessoas que não comem salada e fruta e fazem dieta, restringem um monte de coisa e depois ele acaba, não consigo emagrecer, não sei o que está acontecendo. Gente, é isso que acontece, né? É isso que acontece. O nosso organismo está com dificuldade de funcionar, de processar, de metabolizar as coisas que ingere, porque não tem vitaminas e minerais para sustentá-lo da maneira mais saudável possível. Então a gente precisa escolher melhor os nossos alimentos, né? Então assim, não adianta só pensar em valor calórico. Eu sempre conto a história de uma paciente minha me comentou, né? Agora eu não vou nem saber quem é, né? Não vou citar nomes aqui. Tô tentando me lembrar quem é que me disse isso, mas não faz muito tempo, foi ano passado. Essa paciente comentou que um parente dela estava fazendo uma dieta e que já tinha emagrecido um monte. Mas você sabe o que ele fazia? Ele só contava calorias. Então ele viu que um pacote de bolacha recheada tinha as mesmas calorias de, sei lá, nem sei, tá? Nem sei, vou mentir se eu souber agora. De X frutas. Então ele cortou as frutas e ele comia um pacote de bolacha recheada. Porque era o mesmo valor calórico. Ele emagreceu, mas vocês acham que essa pessoa não ficou flácida, não perdeu massa muscular? Certamente. E aí para recuperar o peso, ó, é 2 tempos. É 2 tempos. Então é muito rápido. Alimentos de Deus, né? Como todo mundo sabe, eu sempre falo sobre isso. Os carboidratos de Deus, os alimentos de Deus. O que é alimento de Deus, gente? Alimento de Deus é o que a natureza nos oferece. Né? Não fazendo apologia a religião nenhuma aqui, mas eu sempre digo o que a natureza nos proporciona. As frutas, as verduras, os grãos, né? Os cereais. Isso é comida boa. Carne, leite, que seja, né? Algumas pessoas não são muito adeptas, eu mesmo sou uma pessoa que eu não tomo leite. Mas aquele alimento que a natureza produziu, não aquele alimento que a gente encontra lá na prateleira do mercado, ou os embutidos, os ultraprocessados. Isso não é alimentação de Deus. Isso são coisas que foram moldadas com a mão do homem para virar alimento e que de fato não alimenta nada, né? Mas só para vocês entenderem. Outra coisa, gente, não é necessário consumir diet, light, zero, não sei o quê. Ai, eu fico assim impressionada. Foi-se o tempo, já aconteceu, já foi. E graças a Deus a nutrição ela é uma ciência e ela está sempre evoluindo. Graças a Deus a gente não precisa mais comprar esses produtos. Se vocês forem reparar, nem tem muita coisa no mercado mais com essa nomenclatura, né? Então assim, ó, não tem necessidade. Ah, mas eu sou diabético, ok. Mas assim, ó, será que realmente tu sendo diabético tu precisa optar por essas coisas dietéticas? Ah, vou comprar tudo diet, só um pouquinho. O diabético pode comer arroz não tem diet, né? Pode comer feijão, pode comer carne, salada. Isso não tem diet light. O diabético pode produzir talvez um pão em casa, que não precisa adição de açúcar, né? Ou então ele pode fazer alguma coisa que não tenha, tipo assim, vai fazer um omelete. Omelete tem diet light? Não tem, né, gente? Então vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? Que a gente não precisa ir pra prateleira do mercado para inventar a moda. Ah, mas eu tenho muita vontade de comer um doce. Ok, eu até entendo que a gente tem a opção de colocar um adoçante, um xilitol, uma stevia, alguma coisa nesse sentido, para saciar a vontade de doce daquela pessoa que tem necessidade ou que não pode, que é zerado, como os diabéticos mesmo. Mas para aquelas pessoas que estão no processo de emagrecimento, pode ser consumido um docinho diet? Pode, de vez em quando, mas que isso não seja hábito também. Porque isso não vai trazer qualidade. A gente tá só se enganando o cérebro da gente botando aquele docinho e a vontade desperta depois. Já falei de uma live só sobre isso, sobre a questão de doce, tá? Coloquem saúde na mesa de vocês. A gente tem que repensar os nossos hábitos a partir da nossa lista de compra. Então comecem lá. O que eu vou comprar essa semana? Por favor, enche a barriga, tá? Faz aquela refeição bem boa. E aí tu senta e faz a tua lista. Não faz a tua lista em jejum. E nem vai ao mercado em jejum. Porque a gente compra até o que não presta, né? Até aquilo que a gente nem gosta de comer. Gente, quando tá com fome, é isso que acontece. A gente compra até aquilo que a gente não gosta de comer. Então façam a lista depois do almoço, ali, almocei, eu vou botar na lista, agora eu vou fazer uma lista consciente das minhas compras. O que eu vou comprar? Bota todas as frutas e verduras que tu quer comprar, coloca as coisas boas que vão fazer parte de uma vida saudável, e aí vocês saem de casa para fazer a compra com aquela consciência. Eu vou comprar só o que está na lista, não vou comprar nada que não possa me fazer bem, tá? E o que eu digo sempre, mude hábitos e mantenha-os. Não adianta mudar provisoriamente ou fazer alguma coisa louca que vocês não consigam sustentar. Certo, gente? É isso. E eu vou abrir agora para as perguntas. Espero que o pessoal que esteja aí tenha gostado aí desse assunto que eu trouxe para vocês hoje. Deixa eu ver se eu consigo ler, gente.
Eu tô com um problema aqui na minha tela, não tá aparecendo as mensagens de vocês. Eu tenho medo de sair daqui, fechar e não conseguir abrir de novo, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Olha a lista do planejamento financeiro. Thaís comentou aqui, maravilhosa. Acho que daqui pra baixo eu consigo ler, tá? Mas pra cima eu não tô conseguindo arrastar. Não sei o que deu aqui. Como se tivesse só a Thaís. Não aparece mais nada acima do comentário da Thaís. Obrigada, Thaís. Então, gente, assim, ó, lembrando vocês, tá? Quem não quiser fazer pergunta, e lembrando vocês que eu tô com as inscrições do Desafio Slim aberto. O Desafio Slim é um desafio totalmente online. Ele é diferente do Butterfly, tá? Ele é um pouco mais rápido, mais dinâmico, no sentido assim, o Butterfly ele já começa a aprofundar as questões de trabalho da nossa mente, tá? Trabalhando as questões de ansiedade, né? Trabalhando um pouco mais a inteligência emocional. O Desafio Slim tem sim, a gente fala sobre coaching, fala sobre essas questões que eu gosto de trabalhar sempre unidas, né? Mudança comportamental. Eu nunca consigo, né, desvincular uma coisa da outra. A Nutri da coach, a coach da Nutri. Então elas estão alinhadas ali dentro do desafio. E eu trago para vocês essa proposta. Ele começa na próxima quarta-feira. São 21 dias online. Vocês não me enxergam, tá? Não tem problema nenhum. Vocês podem fazer no conforto do lar de vocês. E tem premiação, tá? Para quem ganhar o desafio. Então fica a dica aí para vocês, inscrevam-se, as vagas são limitadas, já tem bastante gente inscrita, então corram lá para garantir a vaga de vocês. Tem uma setinha do lado que quando clica... Ah, deixa eu botar aqui, ver se é isso aqui. Ah, sim, obrigada, Lia, sim. Tá, mas aí fica minimizado para mim aqui, não sei se como é que fica para vocês. Tá, deixa eu voltar aqui. Ah, obrigada, Lia. Eu vi ali os comentários, mas eu não vi... Tá. Opa, peraí. Aqui a Vanessa colocou. Olha a lista do planejamento financeiro ajudando na educação alimentar aí, gente. É isso aí. É isso aí. Eu acho que foi só esse comentário aqui que eu perdi, né? Deixa eu ver se teve mais algum. Pra mim não aparece muito aqui. Aqui colocou, pra mim não aparece nada, Sheila. Não sei por que não tá aparecendo na minha tela. Mas, bom, os últimos ali eu consegui ver, tá? Eu acho que o último comentário foi da Lia. E aqui colocou quem é Super Choque, gente. Vocês colocam os nomes diferentes aí. Eu não me lembro quem são vocês, mas eu sei que eu conheço quase todo mundo que tá aqui. Pra mim não aparece nada, Sheila, tá? Mas eu tô aparecendo, né, gente? Isso é o mais importante. Eu acho que agora, se vocês colocarem algum comentário aí, eu consigo ver. Deixa eu ver se é isso aqui agora. Meu nome é Luiz. Mas tu tá conseguindo me ver, né, Luiz? Tá aparecendo. De repente nem pra vocês tá aparecendo os comentários? Que estranho. Mas, como tudo, né, acontece em função dessas internet e enfim, né? E às vezes tem bastante gente usando no mesmo horário, apesar de que não é um horário complicado. Gente, perguntas, vamos lá. Alguém ficou com dúvida com relação a sono, mastigação, funcionamento do intestino, hidratação, exercício físico, qualidade alimentar? Sheila, quando começa o Desafio Slim? Thaís, começa na próxima quarta-feira, dia 23. As inscrições, eu não coloco pessoas depois que o desafio inicia, eu já aviso vocês, acontece muito frequente. Eu quero entrar no Desafio Slim, já começou. Mas não tem problema, Mila. Não. Os primeiros dias são fundamentais porque eu explico todo o funcionamento do desafio, todo o funcionamento do processo. Então, assim, depois que iniciar, não adianta chorar. Aí, sabe-se lá quando eu vou fazer outro. Tô terminando o Butterfly agora na próxima semana e já tô emendando. Alguém perguntou que... Peraí, deixa eu levantar aqui que eu olho. Qual o valor do desafio, Lia? É R$53. O valor é muito acessível, é incrível por tudo que tem dentro do desafio, posso garantir para vocês. Então, garantam a vaga. Qualidade alimentar, tenho dúvidas. Fala, Luiz, qual é a dúvida que tu tem? Enquanto tu fala, eu tomo meu cafezinho. Hoje eu trouxe café, hoje eu não trouxe chá. Vocês estão com chazinho aí? Já tá meio frio, mas tudo bem. Luiz, qual a tua dúvida? Pode me perguntar aí que eu te respondo.
Qual é o conceito de qualidade alimentar? Eu não sei o que tu quis dizer com essa pergunta. Bom, quando a gente fala de qualidade alimentar, a gente está falando de fazer as melhores escolhas, né, de alimentos. Então, a gente de qualidade alimentar. Então, eu estou escolhendo aquilo que vai me trazer um benefício, tá? E não vai me trazer prejuízo. Eu não gosto de classificar alimento como bom ou ruim. Mas é óbvio que a gente está falando de alimentação, a gente não vai colocar como saudável os ultraprocessados, por exemplo. Entendeu? Os alimentos aqueles que ficam congeladinhos lá no freezer do mercado. Tipo assim, vou dar exemplo, né? Os embutidos, os ultraprocessados. Eu não posso falar que isso é alimento. Me desculpam. Quem come aí, me desculpa. Não vão pensar também que eu não como. De vez em quando a gente acaba fugindo, tá? Mas o problema não é a exceção, o problema é a regra. Eu sempre uso essa frase. Então, o que vocês têm que entender? Não basta só comer pouco, tá, Luiz? Quando a gente fala de qualidade alimentar, a gente tem que escolher os melhores alimentos. Porque comer pouco, pensar só na questão quantidade, por exemplo, digamos que a pessoa, assim, de manhã, toma café preto com 5 colheres de açúcar. Acreditem, tem. E tem muito. Um cacetinho e manteiga. Pronto. Manteiga não, manteiga eu gosto. Margarina. Pronto, acabou com a minha vida, né? Acabou com a vida de todo mundo a tal da margarina. Ok. Aí no almoço come arroz, feijão, massa e carne. E vamos colocar uma carne assim bem horrível. Vamos botar assim um empanado, daqueles congelados. Tá. Aí a pessoa diz assim pra mim, agora eu como meio cacetinho, aí eu como o café, em vez de usar 5 colheres, eu uso 3, tá? No almoço, eu continuo comendo arroz, feijão, massa e empanado, mas eu corto pela metade. A metade do prato só eu como, entenderam? Aí o que acontece? Vocês continuam optando por alimentos menos saudáveis. Não tô falando que arroz, feijão e massa são coisas, mas é uma mistura, uma combinação que não vai ajudar no processo de emagrecimento, entendeu? Então a questão assim é essa, a gente botar qualidade na mesa. Já que eu estou querendo um processo de emagrecimento, não só emagrecer por emagrecer, emagrecer para mudar hábitos e ter qualidade de vida. Certo? Respondi, Luísa? Acho que sim, né? Gente, mais alguma pergunta? Eu vou encerrar por aqui, então, a nossa live de hoje. Agradecer o pessoal aí que ficou até o fim, tá? Agradecer a presença de vocês. E se liguem na Live de 5 toda quinta-feira aqui no Instagram, às 5 da tarde, certo? Um abraço para todos vocês. Espero que tenham gostado dessas dicas de hoje. E me sigam aqui no Instagram para ver as novas postagens. Um grande abraço. Tchau, tchau! Imagina, Luiz, sempre às ordens.